Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Mário, dirijo o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra e o Leifá de Agumalelo Otoaie. No vídeo de hoje eu vou tentar fazer um apanhado histórico, teológico, para entender por que alguns nomes dos demônios, entre aspas, de divindades dos povos antigos, associados a demônios, vieram parar na Quimbanda também. Aproveite o vídeo. A primeira coisa que nós temos que entender é o conceito de um nome chamado Lúcifer. Então começamos com Lúcifer. Lúcifer vem de lux mais feros. Então, na tradução que foi feita da Bíblia, tanto para falar da estrela d'alva, Vênus, tanto para falar de Nabucodonosor ou do rei de Tiro, a palavra utilizada na Bíblia em latim foi Lúcifer. Lux é luz, feros é o portador. Então, em princípio, esse nome Lúcifer não tem nada de malévolo. É aquele que porta luz, que se referia a um personagem bíblico, Nabucodonosor, especialmente o rei de Tiro, que você vai encontrar isso no livro de Isaías. Então você vai encontrar essa tradução já de Lúcifer no livro de Isaías, que não tem nada a ver nessa tradução, nem em qualquer outro pensamento, com Satã. Então não é uma ligação entre um e outro. Satã e Lúcifer não têm uma ligação em princípio na tradução da Bíblia. E com o passar do tempo, esses termos acabaram tendo correlação entre eles. Mas vamos imaginar o cristianismo no século I, II e III. Essa construção do cristianismo, que depois vem dar no catolicismo no século IV, nós vamos ter diversas formas de se entender o cristianismo. Quando eu vou falar em catolicismo e como se desenvolve o cristianismo, eu tenho que pensar em Constantino, que faz o primeiro concílio para estabelecer os evangelhos sinóticos, que é Lucas, Mateus, Marcos e João. Então esses 4 evangelhos são sinóticos. Porém, desde que houve a morte de Jesus para os cristãos, existiam vários sacerdotes que divulgavam a mensagem do cristianismo. E esses tinham alguns livros nos quais eles se baseavam, alguns evangelhos, que é a Boa Nova, né? A palavra evangelho quer dizer Boa Nova. Então, aquilo que ele tinha notado a respeito da vinda de Jesus, o que representava Jesus e assim por diante. E esse começo do cristianismo, que vai ter uma série de questões, existiam o que depois veio a ser chamado de gnósticos. Então, os gnósticos seguiam aquilo que nós chamamos depois da gnose, que é a iluminação. Então, a gnose se tornou uma heresia frente ao catolicismo que surge no século IV. E muitos desses livros gnósticos falam de 2 personagens. Um personagem que é o demiurgo. E outro que é
o arconte ou arcontes. Nessa visão do demiurgo e do arconte, o demiurgo seria, na visão desses primeiros cristãos, dos gnósticos, o Deus do Antigo Testamento, que é aquele que nós sabemos do Deus otioso, o que destrói, que quebra, que mata, que afoga, que destrói as cidades. Então, do Deus otiosos, e que os arcontes seriam seres que ajudaram a estabelecer a humanidade. Então, esse demiurgo seria a imagem de um Deus otioso. E essa figura do Deus odioso, do que destrói, ele se oporia ao Deus criador, que é o Deus visto no Evangelho, que é amor, misericórdia, perdão. Então essa personagem demiurgo foi se associando cada vez mais com Lúcifer e Satã. Ao longo do tempo, essa construção foi sendo feita. E, além disso, Satã também foi visto como um anjo caído, o que teologicamente é algo inexplicável. Porque se ele fosse um anjo, ele não pode ser caído, porque na teologia judaica, especialmente na qual depois se baseia o cristianismo, o anjo não tem livre-arbítrio. Se ele não tem livre-arbítrio, ele não poderia ir contra Deus e nem poderia cair do paraíso. Então, também o demiurgo foi associado à serpente. A serpente que tentou Adão e Eva no paraíso e por esse motivo também associado a Satã. Que Satã é uma palavra do hebraico que quer dizer acusador, opositor. Então, disse a ideia de que Satã se oporia a Deus. Mas se você vai para o livro de Jó, quando Jó passa por todas aquelas situações em que ele vive, ele é visto, primeiramente, melhor dizendo, Satanás pergunta para Deus se ele pode fazer tudo aquilo que ele queria fazer com Jó para provar se Jó realmente era um crente mesmo. E aí Deus fala para Satã que ele pode. Então tudo que Satã fez foi por ordem de Deus, com autorização de Deus. Então tudo isso vai sendo associado uma coisa com a outra ao longo do tempo, e aí nós vamos caminhando por muitos séculos. Em seguida, quando nós vamos ter no século, especialmente no século XVIII, especialmente um movimento político no século XVIII chamado Iluminismo. Então, o Iluminismo, ele é um movimento anticlerical. O que é ser anticlerical? É a separação por completa da religião e do Estado. Então, que a ideia do Iluminismo era evitar que a igreja continuasse participando do Estado, como nós vamos ver ao longo da história da Europa, a igreja sempre participando das decisões políticas, seja ela qual fosse. Inclusive, quem ordenava a cerimônia de ordenação dos reis era feita por cardeais, por bispos. Então, essa ligação entre a Igreja Católica, especialmente, e a monarquia e o Estado era muito grande. Então, o iluminismo vem para quebrar isso. Do iluminismo, do anticlericalismo do iluminismo, nós também vamos ver que o movimento iluminista, ele é
um movimento anticristão. Eles mesmos se colocam, as figuras do iluminismo, especialmente Voltaire, vai se colocar contra o cristianismo, mas não contra Jesus, mas aquilo que a Igreja Católica, Apostólica Romana fez durante muito tempo na Europa, da questão das ciências, da questão do conhecimento, que a religião não combinava com a ciência e assim por diante. Então, em razão do iluminismo, muitas das coisas vistas como partícipes da igreja foram sendo separadas. Então, é um movimento secular que tira qualquer ligação com a religião e também um movimento anticristão. Desse pensamento vão surgir inúmeros filósofos que vão adquirir a ideia de que a religião poderia ser algo ruim para a ciência, para o conhecimento, e foi isso influenciando também a forma como se enxergavam as coisas. Com isso, a ideia de que Satã, Lúcifer e outros nomes que foram sendo dados seriam personagens que poderiam ser identificados como algo que fosse contra isso também. Então, eu vou passar a dar atenção a esses seres, porque eu vou ser contrário àquilo que a igreja prega, aquilo que o cristianismo pregava, aquilo que erroneamente foi das trevas trouxe para evitar o conhecimento da ciência. Então, esses personagens acabaram também tendo uma grande visibilidade. E também não podemos esquecer que o movimento anticlerical sempre existiu. É lógico que o iluminismo ele é o ápice disso. Mas desde quando há religião, há um movimento sempre contrário a ela. Sempre. Aos seus dogmas, às suas formas de enxergar o mundo, a criação, a cosmogonia, a cosmologia, a teogonia, a teologia. Sempre haverá grupos que vão se opor àquela construção feita com base religiosa. Isso é normal do ser humano, que é o ponto e o contraponto, os pesos e medidas. Isso sempre vai existir e sempre existiu. No século XVIII, isso causa bastante furor, inclusive depois a Revolução Francesa, que acontece nos mesmos moldes, que a monarquia cai e assim por diante. Então a força da igreja começa a ser menor. E isso vem em relação ao iluminismo. Dessa forma também influencia o pensamento europeu, cartesiano, racional, com Descartes mais para frente, com o filósofo Descartes, e assim vai. Então, esses pensamentos vão sendo bastante difundidos no pensamento europeu. Veja, mas o que isso tudo a ver? A parte histórica tem a ver com macumba, com quimbanda, com tudo isso. Vamos ter que entender essas histórias. O nosso país foi colonizado especialmente por portugueses que não tinham tanta instrução, que eram pessoas católicas, mas que praticavam aquilo que nós chamamos do catolicismo popular. Então, usar diversos elementos daquilo que se convencionou chamar de feitiçaria europeia era normal para esses portugueses que vieram para o Brasil. Inclusive, o uso de grimórios, dos grimórios do século XIII, XIV, XV, que pululavam por toda a Europa, também chegaram em Portugal. E, em especial, um livro que influencia por demais muitos portugueses, que é o livro de São Cipriano. Sim, o livro de São Cipriano, ele é um livro que é muito famoso, especialmente em Portugal e na Espanha. E eles conseguem, o que está no livro de São Cipriano, consegue influenciar muito a
a devoção popular. Inclusive, quando eu fui para Portugal, eu fui para a cidade de São Cipriano, onde fica a igreja de São Cipriano, e conversei com as pessoas de lá, e todo mundo fala que ele era um grande mago, um grande feiticeiro. E São Cipriano, ele foi um personagem que, na história, antes de ser santo, ele era um praticante de magia. Ele usava diversos talismãs, feitiços, tal, para conseguir algumas coisas. Porém, ele não conseguiu o seu maior intento, que era conquistar uma moça chamada Juliana, se eu não me engano, o nome dessa moça que ele tentou conquistar, e porque ela era cristã e se defendia com as orações cristãs. Por isso ele não conseguiu conquistá-la. Em razão disso, ele se converteu ao cristianismo, ao catolicismo, antes de morrer. Depois virou santo. Então, primeiro, o livro de São Cipriano já era algo normal, né, entre os portugueses, especialmente os devotos, porque o livro de São Cipriano, ligado à Igreja Católica, é de um santo. Muitas das práticas do São Cipriano, você vai encontrar coisas católicas, e em especial aquela oração da cabra preta. Nessa oração da cabra preta, que não é do livro de São Cipriano, é uma oração das comunidades portuguesas do século XVII, que foi juntada no livro de São Cipriano no século XVIII, XIX. Então, algumas histórias, algumas rezas que eram feitas naquela ideia: se eu não posso ter as coisas de Deus, eu vou pedir para o diabo. Mas por quê? Mais uma vez, como eu falei no vídeo anterior, vídeos anteriores, do bom e do mal. Então, se o bom não me ajuda, eu vou buscar no lado mal. E aí, só teorizando sobre isso, porque já que a Umbanda não me dá, eu vou para a Quimbanda. Então, o bom não me dá, a Quimbanda vai me dar. E é o mesmo motivo, né? Anticlerical, antirreligioso, esses movimentos sempre existiram no ser humano. E o livro de São Cipriano é um dos motivos para isso. E por que depois, no final, também foi se juntar isso na Umbanda e depois na Quimbanda? Por causa dos ocultistas do século XVIII, XIX, especialmente na França, já influenciados pelo iluminismo, já influenciados pelo anticlericalismo, que vão influenciar diretamente a teosofia de Blavatsky. E Blavatsky vai escrever uma revista chamada Lúcifer, e ela vai dar toda uma característica para Lúcifer bastante romantizada, mas já dando uma personificação a Lúcifer que até então não era dada. Com a teosofia de Blavatsky, Lúcifer passa a ser um ser realmente que portava a luz, não mais a Nabucodonosor, não mais o rei de Tiro, mas sim a um personagem, a um ser criado que representava a revolta contra Deus, que representava a revolta contra o clericalismo, contra a igreja, contra o cristianismo, contra a religião formal. Então esse ser acaba sendo contrário a tudo isso. Então já entra também no contexto, se a Umbanda é boa, a Quimbanda é ruim, então a Quimbanda é do Lúcifer, mas já no contexto da sociedade teosófica. Então, todas essas construções acabaram dando um aspecto negativo, cada vez maior, popular, e a Quimbanda, como algo popular, também acabou tendo isso. Então, se você pega o Som da Cabra Preta, que vai falar do diabo, fala de Lúcifer como maioral, tudo isso você vai encontrar na Quimbanda. Então, essa literatura, esses livros, esse pensamento acaba diretamente influenciando no Brasil.
E se você pega, inclusive, os movimentos mais modernos, vão também falar sobre isso, né? Então, o culto da igreja de Satã, por exemplo, é a mesma ideia, né? De ser anti-Deus, esse Deus bíblico, do Deus malvado, entre aspas, do Deus destruidor que quebra tudo. Então, seria algo como para se opor a essa ideia, sendo que Satã, para o judeu, ele não se opõe nunca a Deus. Shaitã, para os muçulmanos, também não se opõe a Deus. Essa construção de que houvesse uma oposição a Deus vem somente do século IV, com o maniqueísmo, que também é uma heresia, entre aspas, gnóstica, e que permanece por muito tempo no Oriente Médio, e que fala do bem e do mal, e que havia realmente uma oposição. Mas também isso vem antes do cristianismo, quando eu vou para o zoroastrianismo, que também tem duas forças que são antagônicas, do bem e do mal. Então, esses pensamentos, que a gente hoje chama de maniqueísta, né, de coisa que se opõe uma à outra, do Deus e do diabo, foi dando tudo isso para nós compreendermos de qual a origem, de como que isso vai dar nos cultos afro-brasileiros. Lembrando, inclusive, que se você vai pesquisar o termo do livro São Cipriano, você vai encontrar várias publicações que dizem que o livro São Cipriano é utilizado por demais em práticas da Umbanda e da Quimbanda. Então, isso não é de hoje, esse pensamento não é de agora, já perpassa por muito tempo, para que nós possamos entender de onde que isso surgiu. Pensando agora especificamente nas relações Exu, Lúcifer, Diabo, opositor, nós vamos encontrar isso também registrado na tradução que Samael Adjei Crawford, em Yorubá, nigeriano, que traduz a Bíblia para o Yorubá, bem como faz um dicionário Yorubá inglês, ele coloca no nome Lúcifer e Satanás, Exu. Então, mais uma vez, nós vemos que isso foi sendo juntado ao longo do tempo e deu no que deu, da ideia de que Exu seria o opositor. Então, Exu, e até você vai encontrar isso, inclusive no Candomblé, como Exu é o opositor de Oxalá. E aí Jesus como Oxalá e Exu como o diabo. Até isso nós vamos encontrar na nossa tradição, inclusive no Candomblé. Você vai encontrar pessoas que têm a ideia que não tem como você mudar, que para eles Exu e Oxalá eles se opõem, não tem nenhuma relação entre eles, sendo que na tradição iorubá isso é inadmissível, porque Exu e Oxalá têm uma ligação muito grande entre eles. Porém você vai encontrar na forma como os cultos afro-brasileiros vão se desenvolvendo, cada vez mais Exu vai sendo visto como um inimigo. E aí vem inclusive aquela ideia do Exu Otá Orixá como Exu inimigo dos orixás, e não a ideia de inimigo, de ser contrário ao orixá, e Oxalá representaria isso, mas como eu expliquei também em texto já escrito, a palavra Otá nesse sentido é aquele que castiga até mesmo o orixá se o orixá pisar na bola. Essa é a ideia do que Exu realmente representa, um ser que está fora de todas essas limitações, e ele é o grande, a pedra de Olodumare. É com base naquilo que Exu faz que Olodumare, Deus, estabelece as coisas para a humanidade. Então, que vai contra da Yorubá, mas que isso se estabelece no Brasil quando há a parte sincrética entre Exu e Satanás ou Lúcifer. Agradeço mais uma vez, aproveite, curtam o vídeo, compartilhem, comentem,
e surgiram também outros assuntos para nós falarmos. Até o próximo vídeo.